meu nome é Isabela Bacelar e nesse vídeo vou falar sobre o instrumento urbanístico da transferência do direito de construir. Quando falamos em direitos de construir em imóveis urbanos, devemos ter em mente que estamos tratando de dois tipos de direitos. Em primeiro lugar, existe o direito básico de construir, que é decorrente do coeficiente básico de aproveitamento do terreno e que pertence à esfera do patrimônio privado. Mas existe também o direito suplementar de construir, que corresponde aos coeficientes de edificabilidade que extrapolam o direito básico e vão até os limites urbanísticos máximos definidos na lei municipal. Esses direitos suplementares não pertencem à esfera privada. São recursos urbanísticos públicos que podem ser colocados à disposição dos interessados mediante pagamento de alguma contrapartida ao poder público. Quando, por razões de algum interesse público, não é possível ao proprietário de um terreno urbano exercer, no todo ou em parte, seu direito básico de construir no terreno de origem, a administração pública, por meio de alguma lei municipal, pode facultar a esse proprietário o exercício em outro local ou alienação para esse fim do seu direito básico de construir. Chamamos essa faculdade de transferência do direito de construir. Vejamos como funciona na prática a transferência parcial e total dos direitos de construir. No terreno 1, existe uma edificação em que a área construída não atingiu a área correspondente ao coeficiente de aproveitamento básico. Assim, é possível transferir o restante desse direito para o terreno 2. Portanto, a quantidade de metros quadrados transferidos para o terreno 2 é a diferença entre a área correspondente ao coeficiente de aproveitamento básico no terreno 1, descontando a área da edificação existente. Já no terreno 3, o proprietário foi impedido de realizar qualquer edificação em virtude de algum interesse público, como, por exemplo, pelo fato do terreno estar localizado em uma área de preservação ambiental. Nesse caso, ele foi autorizado pelo poder público a vender ou a utilizar em outro terreno, no terreno 4, todo o direito de construir relativo ao coeficiente de aproveitamento básico. Vamos falar agora de alguns fundamentos que embasam a aplicação da transferência do direito de construir. Esses fundamentos são compartilhados com outros instrumentos do Estatuto da Cidade que também se relacionam aos direitos de construir básicos e suplementares, como a outorga onerosa do direito de construir. Podemos elencar como fundamentos da transferência do direito de construir a noção de solo criado, o equilíbrio entre áreas construídas e áreas livres nas cidades, a justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização, a equidade entre proprietários de terrenos e a utilização de um coeficiente de aproveitamento básico para os imóveis urbanos. No Brasil, a noção da transferência do direito de construir aparece juntamente às discussões sobre o solo criado. Na década de 1970, estudiosos sobre o tema definiram que solo criado é toda a área de construção que supere a área original do terreno. As ideias sobre o solo criado estão sistematizadas em um documento denominado Carta do Embu, que é uma das principais referências sobre o assunto. Essa imagem, extraída da revista CJ Arquitetura de 1977, representa claramente a ideia do solo criado. Nela, vemos terrenos sobrepostos, indicando que para cada área de construção adicional à área do terreno original, seria necessário outro terreno com área igual à do primeiro. Por isso, ao utilizar em construções direitos de construir que superem a área do terreno original, falamos em criação de solo. Considerando que a criação de solo gera adensamento construtivo, vale enfatizar a necessidade de manter um equilíbrio entre as áreas construídas e as áreas livres na cidade. E nesse contexto, a transferência do direito de construir surge como um mecanismo auxiliar
para promover proporcionalidades entre essas duas categorias de uso na cidade. Assim, os direitos de construir daqueles terrenos nos quais não foi autorizada a edificação podem ser utilizados em outros terrenos. Isso mantém uma proporcionalidade entre áreas edificadas e áreas livres, a ser definida com base no planejamento urbano municipal. O princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização está no artigo 2º do Estatuto da Cidade e é relacionado em grande medida à aplicação da transferência do direito de construir. Numa cidade, os índices urbanísticos são definidos de forma diferenciada para os terrenos, em razão de diretrizes do planejamento urbano e das características físicas do local. Áreas providas de infraestrutura, por exemplo, podem ser adensadas. Já as áreas ambientalmente frágeis devem ter ocupação restringida. No entanto, apesar de necessárias, a definição de possibilidades diferentes de construção nos terrenos urbanos gera insatisfação de muitas naturezas. Isso porque a consequência prática é a valorização diferenciada dos imóveis. A transferência do direito de construir pode contribuir para minimizar essas distorções. Finalmente, tendo em vista que não é possível e nem desejável que os índices urbanísticos sejam iguais para todos os terrenos urbanos, alguma medida de equidade deve ser estabelecida pela legislação municipal, com o objetivo de que cada proprietário possa exercer o direito básico de edificar sem ter que pagar por isso. São estabelecidos os coeficientes de aproveitamento básicos. Quanto mais uniformes os coeficientes de aproveitamento básicos, maior a equidade concedida pela regulação urbanística. O estabelecimento de um coeficiente de aproveitamento básico único para toda a cidade é a melhor forma de reduzir as injustiças causadas pela legislação urbana, já que, a princípio, todos os proprietários teriam o mesmo direito básico de construção de forma não onerosa. Melhor ainda, se o coeficiente básico for igual a 1, mantendo assim os fundamentos do solo criado, conforme recomendado em resolução do Conselho das Cidades do ano de 2014. Para construções acima do coeficiente básico, deve ser cobrada uma contrapartida pelo poder público, chamada outorga onerosa do direito de construir. De acordo com o artigo 35 do Estatuto da Cidade, a transferência do direito de construir poderá ser utilizada para a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, preservação de imóvel de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural, ou ainda para servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. Quanto à primeira possibilidade, o instrumento serve como forma de viabilizar a aquisição de terrenos para a realização de projetos e obras públicas. Nesse caso, a transferência do direito de construir é uma alternativa mais ágil e menos custosa que a desapropriação. Ela tem ainda como vantagens a redução dos custos iniciais da obra com o pagamento das indenizações pelas desapropriações e a rapidez das transações em virtude da redução dos processos judiciais, além do menor risco de o poder público ter que pagar preços mais altos pelos terrenos que vão estar valorizados em decorrência da obra. Podemos citar como exemplo a viabilização de obras viárias, como o prolongamento de uma avenida. No que diz respeito à preservação de edificações de interesse histórico ou áreas de interesse ambiental, a transferência pode ser aplicada
como uma forma de compensação aos proprietários cujo direito de construir até o coeficiente básico foi restringido ou até suprimido de forma diferenciada de seus vizinhos. Nesse caso, a concessão do benefício até o coeficiente básico deve considerar a área da edificação existente, ou seja, descontando-a da quantidade de metros quadrados que será transferida. Vários municípios brasileiros já usam a transferência do direito de construir para essa finalidade desde a década de 1990. Para fins de regularização fundiária, ela pode ser utilizada como meio para que o poder público obtenha imóveis destinados à política habitacional, ou ainda, por exemplo, para regularizar a situação fundiária de um terreno particular ocupado irregularmente por população de baixa renda. Nesse caso, o proprietário que teve seu terreno ocupado recebe o benefício da transferência do direito de construir e os moradores continuam vivendo no local, só que de forma regular, mediante programa de regularização fundiária. É importante destacar que não se deve utilizar essa ferramenta para casos em que as condições da posse já preencham os requisitos para a obtenção da propriedade do imóvel pelos posseiros via uso capião. Esse proprietário já não teria mais o direito ao terreno pelo decurso do tempo, por posse mansa e pacífica. É importante destacar que a utilização da transferência como uma alternativa à desapropriação representa somente mais uma possibilidade de negociação entre a administração pública e o proprietário. Cabe ao proprietário decidir se aceita o benefício ou prefere ter seu imóvel desapropriado e receber a indenização em dinheiro, como determina a lei. Cabe aqui também alertar que a transferência não é uma forma adequada para se pagar pelas benfeitorias existentes no terreno, que devem ser indenizadas em espécie. Uma outra possibilidade de uso, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 35 do Estatuto da Cidade, é a autorização do benefício para os proprietários que doarem seus terrenos ao poder público, para os fins previstos no Estatuto. No entanto, nesse caso, é preciso deixar claro: a administração pública não é obrigada a aceitar a doação. Ela deve avaliar se é de interesse público receber esse terreno. O parágrafo 2º determina que deve haver uma lei municipal específica para regulamentar as condições de aplicação da transferência do direito de construir. A lei municipal aqui referida não é o plano diretor, uma vez que o caput do artigo 35 é bem claro. Lei municipal baseada no plano diretor, ou seja, são leis distintas. Vale ressaltar que para utilizar a transferência do direito de construir, é obrigatório estabelecer no plano diretor alguns elementos básicos, como a finalidade do instrumento, critérios para a determinação de áreas ou imóveis, transmissores e receptores e as possíveis formas de utilização. As demais condições podem estar no plano diretor ou em lei específica nele baseada, dependendo do contexto político e da capacidade institucional de cada administração local. Vamos tratar agora de alguns dos elementos básicos para a regulamentação do instrumento pelos municípios. Ainda que não definidos no Estatuto da Cidade, leis e experiências municipais nos indicam alguns desses elementos para a eficaz aplicação da transferência do direito de construir, como a determinação das finalidades de aplicação, a definição de áreas ou imóveis transmissores e receptores e as fórmulas de cálculo. O poder público municipal
de acordo com as suas necessidades, deve definir em lei para quais as finalidades a transferência poderia ser utilizada. Lembrando que o município não está obrigado a adotar a prática para todos os fins indicados no Estatuto. Em cada autorização de transferência está envolvido um imóvel transmissor. Os direitos de construir a serem transferidos podem ser utilizados nas mesmas ou em outras áreas ou zonas urbanas, conforme definido na regulamentação específica. Nas áreas definidas como receptoras, é possível adquirir direitos de construir para serem utilizados em um ou mais imóveis, respeitada a quantidade de metros quadrados de direitos de construir do imóvel transmissor e os limites máximos urbanísticos dos imóveis receptores. Da mesma forma, é também possível que os direitos de construir a serem adquiridos para um imóvel em área receptora sejam oriundos de mais de um imóvel em área transmissora. Ou seja, é possível transferir parceladamente o direito de construir. Desse modo, o município deve também indicar em lei as áreas ou imóveis transmissores e também as áreas ou imóveis receptores do direito de construir. Essas definições devem ser pautadas segundo critérios de planejamento urbano, preferencialmente por um microzoneamento específico, e estão relacionadas a questões como a capacidade de infraestrutura de absorver a densidade construtiva e populacional nas áreas receptoras, a delimitação de áreas não adensáveis e quais são os eixos de crescimento urbano. A definição de áreas transmissoras e receptoras é uma prerrogativa do poder público e não uma decisão do proprietário. As fórmulas de cálculo têm o propósito de garantir um critério de previsibilidade e o tratamento igual entre aqueles que vão se beneficiar com a concessão da transferência. Existem duas categorias de fórmula. A primeira, bastante simples. Ela indica quantos metros quadrados poderão ser transferidos de um imóvel já edificado. Nos casos em que não haja edificações no terreno, ou em que a propriedade do imóvel seja transferida ao poder público, o proprietário vai poder alienar ou exercer em outro local o direito de construir relativo ao coeficiente básico do terreno. A outra fórmula, mais complexa, serve para equiparar a quantidade de metros quadrados que são transacionados entre terrenos com preços diferenciados. Por exemplo, quando há concessão de transferência de 200 metros quadrados do terreno 1, transmissor, que vale R$ 500 por metro quadrado, para serem utilizados no terreno 2, receptor, que vale R$ 1.000 por metro quadrado. De acordo com a fórmula de equivalência, no terreno receptor, poderão ser utilizados 100 metros quadrados, o que é a metade do que o terreno 1 pode transferir. Isso porque o terreno receptor vale 2 vezes mais que o terreno transmissor. Nesse caso, as metragens de transmissão e recepção são inversamente proporcionais aos preços dos terrenos transmissor e receptor. Por ainda não ser um instrumento com uma vasta aplicação no Brasil, muitas questões quanto à melhor forma de aplicar a transferência do direito de construir ainda não estão consolidadas. Em alguns municípios, a aplicação da ferramenta tem gerado problemas, particularmente em relação à outorga onerosa do direito de construir.
desses problemas está relacionado à possível concorrência entre os dois instrumentos, em virtude de uma eventual facilidade maior de aquisição do direito de construir, optando-se por um deles. Outro problema verificado em experiências municipais é a ocorrência de uma sobredensidade pontual indesejada e não planejada, causada pela aplicação de ambos os instrumentos no mesmo terreno. Isso ocorre quando não há na lei de forma clara que tanto com a aplicação da transferência quanto da outorga, a construção não pode ultrapassar os índices urbanísticos máximos. Isso reforça a importância da transferência ser regulamentada e aplicada de forma coordenada com a outorga onerosa, como nesse exemplo. O proprietário, que não pode construir até o CA básico por motivos de interesse público, pode receber o benefício da transferência do direito de construir em outro terreno. É bom enfatizar que esse benefício deve ser usado com discernimento e que, ao usá-lo, o município está deixando de receber, na mesma medida, os recursos da outorga. A aplicação e a gestão da transferência do direito de construir exigem uma mínima estrutura administrativa no município e alguns pontos importantes não podem deixar de serem observados pelos municípios. Esse benefício deve envolver a participação de diversos órgãos municipais, como as secretarias de Planejamento, de Urbanismo, de Fazenda, de Patrimônio e de Meio Ambiente. Os técnicos municipais devem estar bem informados quanto ao conceito e à operacionalidade da ferramenta, para gerir a sua implementação e orientar os cidadãos. Os cartórios de registro de imóveis também devem estar cientes, uma vez que existe a necessidade de averbar a transmissão do direito de construir na matrícula do imóvel. É importante reafirmar que a autorização da transferência do direito de construir só deve ser feita em relação ao coeficiente de aproveitamento básico e que essa concessão seja por interesse público. Por fim, que ela não deve ser utilizada de forma generalizada, ou seja, não deve ser uma regra, mas uma excepcionalidade. Procuramos nessa aula apresentar a transferência do direito de construir como ferramenta auxiliar na gestão e planejamento urbano. Trata-se de um instrumento importante, mas com possibilidades e alcances limitados, devendo, portanto, ser concebida no âmbito de um sistema maior, com objetivos complementares e coerentes aos princípios e às diretrizes do Estatuto da Cidade. No caminho para a construção de cidades mais justas e sustentáveis, onde o direito à cidade possa ser compartilhado por todos.